Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Entre Linhas. É o momento de nós explorarmos as entrelinhas da lição da Escola Sabatina. Pessoal, nós estamos aqui nas entrelinhas de férias. Estou aqui hoje no Parque das Grevilhas, aqui em Maringá. Como vocês podem ver, um lugar bem bonito. Para quem não conhece, é uma praça bem gostosa, cheia de árvores. E estamos aqui para estudar agora já a segunda lição, o segundo tema desse trimestre, onde nós vamos ver sobre as alianças de Deus conosco. Nós estamos, como vocês viram na primeira lição, estudando sobre os administradores fiéis à espera do Mestre, aprendendo um pouco mais como podemos ser fiéis a Deus. Bom, pessoal, nós teremos novamente aqui a participação do Alexandre, do Ricardo, do Marcos André. Nós teremos aqui a minha participação com oração e teremos também nesse vídeo a sua participação. Sim, hoje eu trouxe aqui 2 celulares, vou conseguir aqui um para gravar e um para ler os comentários de vocês. Então eu espero aí que vocês estejam sempre curtindo e compartilhando, o CCC, os nossos vídeos, e que você esteja sempre feliz aí para estudar a lição, já a segunda lição desse novo ano 2023. Que ele seja um ano cheio de bênçãos aí para nós, pessoal? Então, por enquanto, chama a vinheta. Bom, pessoal, nesse segundo vídeo aqui já dessa série, nós teremos aqui nos comentários das entrelinhas. Lembrando, para você que não gosta desse comentário, você pode pular aqui, nosso vídeo é capitulado, então já clica lá onde você poderá já iniciar o estudo de sábado, pessoal. Nós temos aqui então os comentários de vários amigos que comentaram para nós no 14º vídeo. Temos muitos comentários, vou ler aqui pelo menos o nome das pessoas que comentaram conosco, deixou aqui. O Ricardo comenta com ele mesmo. A Lina Moura, boa tarde meninos, nunca comentei, hoje eu quero agradecer a vocês pelos estudos maravilhosos, obrigado. Obrigado, Lina Moura, o primeiro aí comentário da Lina Moura aí no canal, que bom que você conseguiu comentar. Lições fortes da Bíblia, também deixou aqui, olá amigos, queridos irmãos. Marcos Molina, bom sábado, hoje quase cheguei lá no pódio, estamos aqui nas Olimpíadas dos comentários, quem é o primeiro a comentar, Helena Saraiva, fui a primeira a curtir pela primeira vez, ela que curtiu o vídeo pela primeira vez. Não esqueça de curtir, pessoal, é importante curtir o vídeo, promove o conteúdo aí dentro da plataforma. Marcos Molina também deixou assim, bem-vindo de volta, Alexandre. O Alexandre voltou, pessoal, está gravando aí todos os vídeos conosco, deu as férias, tirou umas férias aí do Entre Linhas e conseguiu aí estar de volta. Genésio Mioto, ao final de um trimestre, também ao final do ano, aprendemos muito com essa lição e um feliz ano novo a todos. Obrigado, Genésio. Thalita Almeida, feliz santo sábado, queridos irmãos em Cristo, que alegria ver o irmão Alexandre aqui cumprindo o que prometeu, estávamos com muita saudade, todos nós, Thalita, mas ele voltou, se Deus quiser vai continuar aí por muito tempo. Valdenice Cerqueira, voltou, bênçãos de Deus através do estudo das lições da Escola Sabatina nas entrelinhas, ponta da linha, perguntas para reflexão e os comentários. Ela deixa aqui o CCCC, valeu Valdenice, ela também disse a oração inicial, a oração final, bênção pura, sem mistura. Edilza Nascimento, nossa querida companheira aqui do canal, bom sábado, Deus abençoe a todos, bem-vindo Alexandre, bom retorno a todos. Enfim, o meu agradecimento por partilhar o conhecimento tão relevante, que Deus nos dê a sua graça e o poder para nós colocarmos em prática, Edilza, que é o que a gente precisa, não adianta adquirir conhecimento se ele não faz diferença em nossas vidas, Foi muito bom o convívio com vocês em mais uma jornada, que Deus os fortaleça, proteja, inspire, anime para mais um novo ano que se aproxima, que já estamos nele aqui, vídeo curtido, comentado e compartilhado, uma boa semana. Alexis diz assim, amém, Deus abençoe o bom trabalho de todos, que possam prosperar cada vez mais, amém Alexis, o seu trabalho também, os seus planos, esteja alinhado com a vontade de Deus. Adriana, olá queridos pastores virtuais, Lúcio, Ricardo, Alexandre e Marcos, todos presentes. Sabadão em clima de Natal, onde nós voltamos mais para Jesus. Feliz Natal a todos, e 2023, lição na mão e vamos aí mais uma vez estudar a lição. Cleolírios Pereira, que saudade, irmão Alexandre, você faz falta nesse grupo maravilhoso, que o Senhor os abençoe, isso aí. Luzilene Araújo, olá, seja bem-vindo. Desculpa, ela falou Ale, Ale, seja bem-vindo, olá não. Helena Saraiva também, que bênção, os 4 juntos novamente, vocês são uma bênção, ela lá curtiu, comentou e compartilhou. Quero viver a eternidade, não importa
Como é o lugar, quero estar lá, exatamente. O G Vitorino, feliz ano para todos, estamos juntos para mais um ano, para mais uma nova lição. E G Vitorino, já estamos aqui no segundo vídeo já, né? Sandra Bitara, a Sandra sempre deixando seu comentário. Olá, meninos e família Entre Linhas. Olá, Alexandre, muito bem-vindo. Que bom vê-los todos reunidos com a graça de Deus. Agradecemos a Deus mais uma oportunidade de estarmos juntos a estudar as Escrituras Sagradas. Podemos dizer que está com gostinho de Entre Linhas raiz. Muitas saudades com as correlações literárias, com o contexto que vivemos e algo mais que só vocês, direcionados pelo Espírito Santo, nos auxiliam no entendimento da palavra. Espero que, com as novas propostas de estudos da Bíblia, quem sabe vocês incluam as questões levantadas lá no rodapé da lição, se possível, ela pede, né, Sandra? Sou muito agradecida com os comentários os comentários das questões finais. Ela diz aqui: desejamos um excelente momento junto aos familiares e amigos ao comemorarmos o nascimento daquele que é a razão do nosso viver, Jesus Cristo. É isso aí, Sandra. Deus derrame bênçãos sem medida sobre vocês, famílias, amigos e a grande família Entre Linhas. Obrigado, Sandra Bittar, aí por deixar sempre seu comentário muito querido. Valmir Júnior, Feliz Natal, meninos, boas festas para vocês. Elizabeth Costas, que é a Beth, né? Que alegria, os três juntos novamente. Que bom ver vocês, CCC, curtido, comentado e compartilhado, Beth. Joivaldo Quirina ainda diz assim, ó: quero desejar que Deus abençoe a todos. Tenha um final de ano com muita liberdade. Por pouco tempo nós sabemos, né, Joivaldo? Feliz semana e boas festas. Vera Alves, estou contente de ver o Alexandre, um abençoado Natal para todos vocês. Obrigado, Vera. Marta Matoso, Feliz Natal. Esmeralda Viana, minha sogra, estou aqui em Maringá, na casa da minha sogra. Uma bênção, né? Oi, meninos, Feliz Natal e bem-vindo, Alexandre. Feliz Ano Novo a todos. Adilson Souza, retornando a ver vocês. Ô, saudade, meninos, vocês são incríveis. A recapitulação de vocês é sensacional. Legal, Adilson, seja bem-vindo de volta. Marinalva Ferreira, oi, gente, que bom que deu certo para todos estarem no comentário da lição. Que Deus esteja sempre com vocês. Feliz Natal, feliz Ano Novo para toda a família Entre Linhas e que Deus possa fazer tudo novo em nossas vidas para encontrarmos com Jesus nas nuvens do céu. Um abraço desde Astúrias, Espanha, nossa amiga Marinalva. Aliene Lúcia Dias, olá, estou sempre tentando assistir, pois gosto muito da explanação de vocês. Glórias a Deus. O Alexandre falou algo que eu também questionei, pois fiquei me achando estranha, né? Que diferença faz ter ou não um santuário físico? Na nova terra, se o próprio Deus estará conosco, para mim, né? Isso já basta, diz ela. Ótima semana. Exatamente, Eliene Lúcia, né? A gente tem que meio se desvencilhar de algumas tradições e costumes que nós criticamos tanto em outras denominações, né? Antônio de Melo, seja bem-vindo, Alexandre, maravilha, você faz muita falta nesse canal, que Deus abençoe seu ministério sempre. Maria Feitosa, olá, boa noite, Maria Feitosa comentando conosco, boa noite, boa tarde, aqui nesse parque tão bonito aqui para você também, Maria Feitosa. Wilbert Gonzalez, muito obrigado pelas lições dos anos, Deus abençoe, muitas gracias por las lecciones del ano, tá em espanhol também, né? E ele fala que gosta muito da participação da lição. Parabéns, né? E bem-vindo em 2023, né? Obrigado aí, Wilbert Gonzalez. Mateus Andrade, meio calvinista essa nova teologia adventista, né? Diz aqui o Mateus, né? As obras não têm influência na justificação. Ele pergunta, né? Tiago 2,24 não está mais na Bíblia? Diz ele, né? Malu Escapim, salve! Foi muito bom contar com vocês. Deus abençoe. Obrigado, Malu. A Saskia Câmara, né? Saudades, Alexandre, super bem-vindo sempre. Obrigado, Saskia, por comentar conosco. Hilda Pinheiro também, né? Feliz último sábado, família entrelinhaniana. Que bom que o Alexandre está aí de volta. Que Deus abençoe esses irmãos Lúcio, Marcos, Alexandre e Ricardo em 2023, né? Com a fé renovada e a sabedoria multiplicada. Obrigado, Hilda. E um abraço pro Ian. Ian, um abraço para você aí. Que Deus dê um ano muito vitorioso para você também, tá? O DC64 Show, né? Ele coloca assim, o esquerdinha já voltou detonando o capitalista, né? Deve ser um comentário relativo ao Alexandre. E ele coloca assim: quem na nova terra vai se preocupar em querer ter um lote ou uma casa? Né? Uma pergunta retórica. E o último aqui, Guga, muito show vocês, feliz sábado. Pessoal, obrigado então pelo seu comentário, deu tempo de ler aqui todos aqui da 14ª lição, vamos ver se nos próximos vídeos eu já vou acompanhando os demais comentários, né? E é muito bom tê-los com vocês aqui nesse novo ano, graças a Deus, como eu falei com meus familiares, eu estou vivo, respirando sem ajuda de aparelhos, né? E estou aqui podendo gozar desses momentos, né, em comunhão com Deus, em comunhão com os meus amigos e com meus irmãos, né, de sangue, né, e também os não de sangue, de fé.
Beleza, pessoal? Nesse momento, então, nós vamos iniciar a nossa doxologia, vamos chamar daqui a pouco o Ricardo, o Alexandre, o Marcos André, e nós não podemos iniciar o estudo da Palavra de Deus sem antes nós dirigirmos uma palavra de oração, clamarmos, nos colocarmos nas mãos do Senhor para que realmente a nossa mente, que é tão agitada, tão cheia de outras coisas, que ela possa se focar, se direcionar à Palavra de Deus. Então, nesse momento, eu convido a você, em reverência, feche seus olhos, aonde quer que você esteja aí, vamos ter uma palavra de oração agora nesse momento. Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor. Já estamos aqui na segunda lição, onde nós vamos aprender um pouquinho mais sobre as suas alianças, ó Pai. O Senhor tem feito muitas alianças com esse povo, o Senhor nunca quebrou a sua aliança, ao contrário, somos nós, ó Pai, os teus filhos, que geralmente tendemos a quebrar essas alianças, Pai. Neste momento que vamos estudá-las, nos ajude, ó Pai. Continue usando o Ricardo, o Alexandre, o Marcos, que nós possamos, como foi comentado, colocar em prática cada aprendizado que nós temos aqui em nossas vidas, Senhor. Muito obrigado pelo Ministério Entre Linhas, ter chegado até aqui em 2023 e que tenhamos, ó Pai, ainda muitos e muitos sábados, muitos anos até o Senhor voltar, Senhor. Por favor, nos perdoe, nos aperfeiçoe e nos conduza agora no estudo da lição. Em nome de Jesus oramos. Amém, Senhor. Então, pessoal, um abraço e chega aí, Alexandre. Chega aí, Ricardo. Agora é com você, então. Bom, gente, vamos lá, lição 2. As alianças de Deus conosco, ou de Emmanuel, que significa, obviamente, Deus conosco. Eu vou trazer para vocês a expressão na língua hebraica para aliança e discorrer um pouco sobre ela. Quem já está no canal já escutou várias vezes aqui a expressão berit ou brit. Inclusive, é bem fácil de gravar isso, porque eu sempre, quando eu me refiro aqui no canal ao Novo Testamento, eu falo da Brit Hadashah, ou seja, a aliança do renovo, que seria o Novo Testamento. A expressão Brit, ela significa aliança, pacto, união ou tratado. E aqui mais uma vez nós vamos nos utilizar daquele recurso linguístico para textos que foram escritos tanto depois da criação do alfabeto quadrático como aqueles anteriores. Na época em que foi escrita por pictografia, por um sistema pictográfico. Esse é um recurso linguístico que pode nos trazer alguns indícios, algumas evidências de como era o raciocínio, como era a forma de pensar daquele povo. Este tipo de recurso não se aplica a todo o hebraico, ao hebraico moderno, mas é possível de nós encontrarmos algumas pontes que possam nos levar à forma que se raciocinava naquela época. E nesta palavra aqui, a pictografia, ela salta bem aos olhos. Brit se escreve com um beit. O beit na pictografia é um símbolo de uma casa, até parece. A segunda letra é o resh, que na pictografia é o desenho de uma cabeça. O yod, uma mão, terceira letra, e a quarta letra é o tav, que é como se fosse um pacto. Então vocês percebem o caráter relacional. Beit, casa, ele estaria relacionado com a igreja, com a congregação, com as pessoas, com a família. Mas por que com a família? É povo, que também se encaixaria nesta figura imagética, essa figura pictográfica de uma família, a casa, a habitação. Mas de quem? Resh é o cabeça. E na alegoria bíblica nós também encontramos outras relações, por exemplo, do Resh com o Mashiach. Cristo é a cabeça da igreja.
nós temos o Yod, a mão, que assinaria o pacto, que é a última letra, que é a quarta letra de Brit, que seria o pacto. Tav. É como se fosse um xizinho, como se estivesse aceitando, assinando com a mão. Um pacto entre a casa e o cabeça, ou seja, entre o Mashiach e a igreja, aonde ele vem habitar ou tabernacular, como nós falamos, já explicamos essa questão do tabernáculo no trimestre passado. O verso central da lição, a ideia geral da lição, ela estaria em Devarim, ou seja, Deuteronômio 28, versículo 1 a 2, que diz o seguinte: se vocês ouvirem atentamente a voz do Senhor, seu Deus, tendo o cuidado de guardar todos os meus mandamentos, todos os seus mandamentos, que hoje lhe ordeno, o Senhor seu Deus exaltará vocês sobre todas as nações da terra. Se ouvirem a voz do Senhor, seu Deus, sobre vocês virão e os alcançarão todas as bênçãos. Este texto, se nós fizermos uma leitura isolada e formos criar doutrinas isoladas por textos, nós criaríamos uma doutrina, obviamente, muito mais próxima da justificação pelas obras, da justificação pelo cumprimento da lei. Por quê? É claro que nós, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje eu ordeno. Mas e no original? Como será que está a palavra? Qual a palavra que está no original? Porque na língua portuguesa, mandamento é uma palavra que se relaciona numa outra nuvem de palavras a um contexto específico e muito a essa doutrina legalista, essa doutrina da justificação pelas obras. Mas no original, gente, a palavra é mitzvah. Mitzvah é a palavra que significa mandamento, ordem, preceito. Essas três outras palavras que nós encontramos, traduções, também estão ligadas, estão vinculadas numa nuvem de palavras, vamos dizer assim, ao legalismo e à justificação pelas obras em alguma medida. Mas existem outras duas palavras que nós encontramos também, que mitzvah também pode ser traduzida, que é boa ação ou ato de caridade. Então vamos escolher agora uma das duas e vamos ler o verso de novo. Vamos lá. Se vocês ouvirem atentamente a voz do Senhor, seu Deus, tendo cuidado de guardar todas as suas boas ações, que hoje lhes ordeno, o Senhor, seu Deus, exaltará vocês sobre todas as nações da terra. Se ouvirem a voz do Senhor, seu Deus, sobre vocês virão e alcançarão todas as bênçãos. Percebe? Aí agora, esta palavra estaria muito mais conectada com uma outra nuvem de palavras e com uma doutrina da justificação pela fé. Vocês percebem? Só que no pensamento hebraico, lá de trás, lá do passado, não tinha esta ambivalência, não tinha esses dois lados, porque essa única palavra, ela se relacionava com os dois mundos, com esses dois mundos conceituais, com esses dois mundos doutrinários. Vamos trocar só mais uma vez, ó. Se vocês ouvirem atentamente a voz do Senhor, seu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus atos de caridade que hoje lhes
ordeno. O Senhor teu Deus exaltará vocês sobre todas as nações da terra. Perceberam? Então vamos lá. Esta palavra mitzvah, ela está vinculada com uma raiz que seria tzvah, seria ordem, prescrição, mandato, obrigação, necessidade, lei ou preceito. Bom, gente, então vamos lá. Então vamos entrar propriamente agora na ponta da linha do sábado. Primeira coisa que o autor da lição vai destacar aqui pra gente é o quão surpreendente é o fato de Deus ter feito uma aliança conosco. Obviamente ele está querendo destacar em relação à nossa falibilidade, em relação à nossa pecaminosidade. Um eterno que é kadosh, um eterno que é santo, e ele, em seu infinito amor, se propôs a fazer uma aliança conosco. O autor da lição ele vai destacar, ele cria um jogo de linguagem, vamos dizer, alguns conceitos. Ele fala de uma aliança unilateral e uma aliança bilateral. Mas do que ele está falando? Em que sentido essa unilateralidade e essa bilateralidade? É no sentido da obrigação. Ele fala que essa aliança unilateral geraria uma obrigação para uma das partes. E a bilateral geraria uma obrigação para as duas partes. Porque toda aliança, nós estamos falando aqui, essa aliança de Deus conosco, essa aliança de Emanuel, de Deus conosco. Vamos lá, vamos pensar. A primeira aliança que foi feita, teria sido feita no Éden em razão do pecado, e em razão do pecado ele promete que viria um enviado, um ungido de Deus. O Eterno promete que viria um ungido de Deus para salvar o ser humano do pecado. Nós estudamos alguns trimestres atrás, tem um texto de Ellen White, inclusive, que fala disso, de que ela acreditava que Caim já fosse este enviado, e teve um choque quando Caim mata Abel, que ela percebe que não é Caim este ungido. Depois nós teríamos a questão do dilúvio e a questão da salvação da família de Noé, do dilúvio. Depois o arco-íris que seria uma aliança de que o mundo não passaria novamente pela destruição pela água, por um dilúvio. A aliança com Abraão, em ti serão benditas todas as famílias na terra, e vários outros pontos que nós encontramos ali, tanto na Torá, quanto nos profetas, como no Terrelim, nos Salmos, naquilo que nós chamamos de Velho Testamento. Independente de ser uma aliança ou não, nós temos visões diferentes com relação a essa questão de aliança. Aqueles que acreditam que é uma única aliança de forma absoluta, outros que acreditam que são várias alianças, como é o caso do autor da lição, e outros acreditam que é uma aliança com várias facetas. Que se apresentam, é uma aliança de salvação, com várias facetas que se apresentam ao longo do texto bíblico desta aliança, que ganharia uma roupagem de alianças, pequenas alianças que estariam agregadas e formariam uma grande aliança de salvação. Essa questão da bilateralidade, gente, sob um ponto de vista relacional, nós já analisamos a pictografia lá atrás. A aliança é uma relação entre o planeta Terra, entre a família, entre os seres humanos que existem nesse planeta Terra, que estariam simbolizados na pictografia pela letra Bet, com o cabeça, que no caso seria o Mashiach, neste pacto, neste acordo de
resgate neste acordo de salvação. O autor da lição, ele vai dar um exemplo daquilo que nós poderíamos chamar de alianças condicionais e aliança não condicional, onde o ser humano tem que cumprir alguma coisa para receber a bênção, por exemplo. Então ela seria o quê? Ela seria condicional ou não condicional. Ou como o autor da lição fala, ela é unilateral ou bilateral. Mas são apenas questões conceituais, jogos de linguagem. E ele dá aqui exemplo. Um exemplo de aliança bilateral, dentro desse jogo de linguagem que ele escolheu, é: se você fizer isso, eu farei aquilo. Essa aliança bilateral, ela é condicional. A promessa, vamos dizer assim, a promessa, ela é condicional. O ser humano tem algo a fazer. Depois ele vai nos dar um outro exemplo. Alguns exemplos de aliança, ele vai trazer um outro exemplo, que está lá em Mateus 5,45. Ele faz o sol nascer sobre os maus e bons, e vir chuva sobre os justos e os injustos, trazendo um exemplo aqui de aliança, que dentro desse jogo de linguagem que ele escolheu, chamar de aliança unilateral, onde a promessa, ela é incondicional, ela não precisa propriamente que o ser humano faça algo para que ela seja cumprida. Não importa o que façamos ou deixamos de fazer, podemos contar com Deus para ter o sol e a chuva. Ele vai trazer um outro exemplo aqui. Após o dilúvio, Deus prometeu à humanidade que todos os animais da terra, que nunca haveria outro dilúvio. Está lá no Bereshit 9, no capítulo 9, versículo 9 ao 16. Independente de nossas ações. Ou seja, aqui uma aliança dentro desse jogo de linguagem construído pelo autor da lição, uma aliança unilateral, onde a promessa, ela é incondicional, independe da participação, da ação humana. Ele também prometeu, ele traz um outro exemplo: enquanto durar a terra, não deixará de haver semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Está lá no Gênesis, no Bereshit 8, 22. As estações do ano vêm e vão, independente do que nós façamos, qualquer coisa. Depois ele encerra a lição de sábado dizendo sobre o que será estudado, que diz o seguinte: estudaremos algumas alianças bilaterais muito significativas entre Deus, entre o cabeça, Resh, e os seus filhos, Beit, a casa, o planeta Terra, a igreja. Vamos orar para que, pela graça de Deus, possamos honrar nossa parte no Tav, no acordo, no pacto. Bom, gente, então chegamos à lição de domingo, a aliança da salvação. Já falei de Berit, expliquei na semana passada, fiz análise pictográfica de Berit, expliquei os significados, e aqui nós temos um elemento a mais que eu vou trazer novamente, o hebraico, para vocês. Salvação. Duas palavras para que nós tentamos equiparar o nosso pensamento com o pensamento daquela época, dos escritores lá de trás. Gente, é muito relevante, vocês precisam entender que em cada língua tem uma forma de pensar diferente. Agora, vocês imaginem uma língua de milênios atrás. É mais ainda. Vocês imaginem o seguinte: tentem encontrar um texto na língua portuguesa de 300, 400 anos atrás. Vocês verem como é diferente. Como a língua é diferente, parece um outro idioma. E a forma de pensar também é diferente. Então nós temos essa questão do tempo, que nos distancia na forma de raciocinar, e nós temos também a questão geográfica e a própria estrutura da língua, ela cria um padrão de pensamento diferente. Então nós temos todos esses distanciamentos
daquela época. E nós temos alguns recursos linguísticos que nós vamos tentar encontrar indícios ou aproximações, mesmo que pálidas, para nós tentarmos ver como que raciocinavam o povo que falava aquela língua naquela época. Então vamos lá, gente. A aliança, a gente já tentou nos aproximar já falando de aliança. Agora vamos lá. Salvação, gente. Salvação em hebraico é Yeshua. Yeshua. É daqui que vem o nome Yeshua. O nome de Yeshua HaMashiach, Jesus o Messias, ou Jesus o Cristo. Jesus o ungido de Deus. O próprio nome dele significava salvação. E é um verbo. Yeshua significa salvação, ajuda, assistência, mas também, por um outro prisma, ele aí agora muda completamente o enfoque, significa triunfo e significa prosperidade. Então, o pensamento, ele oscilava nesses dois mundos, entre o lado da ajuda, da assistência, o lado mais relacionado com o pobre, com o miserável, que precisa de ajuda e assistência. A humanidade pobre, a humanidade miserável, pecadora. Mas também está relacionado à prosperidade e triunfo e salvação. Ou seja, um lado de vitória. Então, esta aliança de Yeshua, essa aliança do Salvador, ela não traz apenas essa conotação de receber salvação, mas também traz uma conotação de vitória. Não é só aquela coisa da misericórdia, da pessoa que precisa receber algo, mas é receber caridade. Mas é aquela pessoa que venceu, que já venceu. Então esses dois mundos estão relacionados nessa palavra, Yeshua, no sentido de salvação, no sentido de vitória, triunfo. E o nome Jesus, o nome Yeshua, do nome dele, ele deriva daquilo que foi traduzido hoje por Josué. Yehoshua, aí é o nome lá no proto-hebraico, onde o tetragrama sagrado é inserido no começo do nome, que é traduzido por Josué, significa Yahweh salva. Yeshua é como se fosse um derivativo, ele deriva desse outro nome. Yehoshua, Yeshua. Mas nós que temos a emuná no Mashiach, a emuná em Yeshua, entendemos que isso não são coincidências, que isso faz parte da doutrina da salvação, o fato dele carregar no seu Shem, no seu nome, na sua reputação. Em hebraico, Shem é nome, mas também é reputação. Então, o Salvador, o Mashiach, o ungido de Deus, ele carrega na sua identidade, na sua reputação, o triunfo, a vitória, a salvação que a humanidade precisa. Ele é aquele que nos assiste, que nos ajuda, que nos faz chegar, atingir triunfo, vitória e salvação. Esses 5 elementos estariam conectados neste verbo Yeshua. Outra palavra também que pode significar salvação é tzedek. Tzedek, além de significar salvação, significa, por um outro lado, justiça. Tzedek significa justiça, honestidade, caridade, misericórdia, esmola e salvação. Então, essas duas significações, essas duas valorações, elas andam juntos, né? Em conjunto nessa palavra, não separadas. Na língua portuguesa é que essas valorações se separam.
mas no hebraico antigo, no hebraico bíblico, de forma alguma. Bom, seguindo. Talvez aqui essas aproximações nos ajude a entender o que significa esta aliança da salvação, a Brit de Yeshua. O autor da lição vai fazer uma associação. A morte de Cristo no Calvário tornou a salvação possível a todos os que viveram ou viverão. E por que ele está falando isso? Ele vai falar, gente, nesse ponto aqui sobre a questão do universalismo, que é a proposição construída pelo universalismo é diferente desse começo da frase. Notem o seguinte: a morte de Cristo tornou a salvação possível para todos os que vivem. Os universalistas, eles dizem não. A salvação de Cristo tornou todos os seres humanos salvos, incondicionalmente. Não precisaria o ser humano fazer absolutamente nada. Toda a humanidade já estaria entre os salvos indiscriminadamente, incondicionalmente. Diferentemente da promessa das estações do ano, que o autor da lição fala, que seria uma salvação, das estações do ano, a salvação não é uma aliança unilateral. Não é dada a todos, independente do que se faça. A crença de que todos serão salvos é chamada de universalismo. Esse tipo de pensamento teológico, ele passa pela escola Mahayana no budismo. Ela é encontrada em algumas religiões como Febanai no Irã. Ela é encontrada dentro do hinduísmo, e ela também é encontrada, esse tipo de pensamento, dentro do cristianismo. Existem alguns autores, tem George T. Knight, que é um exemplo da escola cristã inglesa, que defende isso. Nós temos Gerald Winstanley, Jane Leite, também da escola inglesa britânica. Então, este tipo de pensamento universalista, ele existe tanto em outras religiões, como também dentro do cristianismo. Nós temos, como eu já falei para vocês, dentro do hinduísmo, e o autor da lição ele vai destacar aqui alguns textos para desmistificar ou para trazer um contraponto a esse pensamento universalista. E ele fala da seguinte maneira, gente: o que os textos a seguir têm a dizer de como as pessoas elas recebem o dom da salvação em Jesus. 1 João 5:13, o que diz lá? Diz que os textos, que a Rumash, que o texto da Torá, que o Velho Testamento, o Novo Testamento, a Brit Hadashah, todo o texto ele foi escrito para que aqueles que creem, para que eles tenham vida eterna. Então aqui o autor da lição colocou esse versículo por quê? Querendo dizer que existe o condicionante e que esta aliança é uma aliança, dentro do jogo de linguagem que ele construiu, bilateral. Por quê? Para que a promessa se cumpra, existe a necessidade de crer. Depois em Mateus 10:22, novamente, ele pegou um texto para reforçar essa refutação ao universalismo. E o que diz lá? Que serão os salvos, que aqueles que estarão com o Messias, eles serão aborrecidos por meu nome, pelo nome do Messias, mas serão salvos. E qual é o condicionante que nós encontramos nesse texto? A perseverança. Então, segundo o autor da lição, colocou esse texto por quê? Porque esse texto dá o condicionante, que seria a perseverança.
verança daqueles que serão perseguidos pelo nome do Messias, do Mashiach. Depois João 6:28 vai falar sobre a obra de Deus e novamente a questão do crer. Então esse texto também é para trazer esse condicionante do crer. Depois o último é 2 Pedro no capítulo 1, 10 a 11, que fala, que recomenda, que é uma mitzvah, é uma ordem, é uma mitzvah, fazer a vossa vocação e eleição, para que seja fornecida entrada para o reino do céu. Então, novamente, o condicionante seria fazer a vossa vocação. E dentro de um pensamento hebraico, principalmente o pensamento hebraico da Torá, onde que tudo isso se enquadraria? Nós vamos lá para a Torá, gente. Torá, o primeiro livro é o Bereshit, no princípio. O próprio Mashiach, no princípio, é o agente criador. Não tem como nos aprofundarmos nesse Bereshit, mas no princípio era o Verbo, e o Verbo se fez carne, e o Verbo habitou entre nós. Então é possível se fazer uma leitura do Bereshit, uma leitura até certo ponto messiânica do Bereshit. Mas então tudo, ou seja, o princípio é o próprio Mashiach. E depois Shemot, no Bereshit é o livro do Gênesis, Shemot é o livro do Êxodo, que significa os nomes. Ou seja, os nomes, Shem em hebraico, nome é reputação, os nomes, as reputações. Então tem o nome do Eterno, que significa Yahweh, que significa Yireh Eshereh, eu serei o que eu serei. Então a parte desta aliança bilateral está ali na reputação do Eterno. Eu serei o que eu serei. Eu me comprometo a me fazer carne e habitar entre nós, entre vós. Então nós vemos aí esse elemento no próprio nome do Eterno, na tradução do nome do Eterno, está lá aquilo que diz na Brit Hadashah, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Eu serei o que eu serei. Ele se esvazia, se faz carne, se torna. Eu serei o que eu me tornarei. Yireh Eshereh. Depois tem os nomes das tribos, que não tem como a gente falar de tudo, mas a reputação das tribos. Nós vemos a reputação dos filhos de Jacó, a reputação do próprio Jacó, que tem uma reputação de engano, de ser torto. O próprio nome Yaakov faz um trocadilho com Yaquev, que significa engano. O nome Yaakov depois é mudado para Yasharel, retidão com Deus, se torna reto. Esta é a aliança. Aquele que se transformará, se tornará em qualquer coisa, também torna Yaakov, que tem toda uma conotação hebraica de torto, em Yasharel, reto com Deus. E nesse sentido, a aliança, ela se faz. Só que Shemot, que traz essa coordenada também da salvação, segue, depois nós vamos para o Vaikra, que é o Levíticos, que significa o chamado. Então, o princípio é Yeshua, tem a reputação do divino, tem a reputação dos homens, que precisam se tornar retos com Deus, e é feito um chamado, Vaikra, para essa retidão. Levíticos, Vaikra. É feito um chamado, e aonde que se vai encontrar essa retidão? Bamildabar, no deserto, onde agora o homem se esvazia e aonde o homem vai buscar a aliança com Deus no deserto. E no deserto nós temos a tábua Aseret Hadebrot, a tábua dos 10 mandamentos, que aquilo funciona como se fosse um pacto nupcial. É no deserto em que a casa, em que a igreja, em que os seres humanos, em que o planeta, eles se encontram com o Eterno, com o Cabeça, e eles se casam, ou seja, fazem o compromisso de núpcias, é no deserto. E depois Devarim, que seriam os termos deste acordo nupcial, que é o livro do Deuteronômio. Este chamado, Vaikra, é chamado para uma emuná.
A humanidade recebe um chamado e cabe à humanidade atender este chamado, esse Vaikra, para uma emuná específica. Emuná que é fé, mas emuná é lealdade, emuná é cargo, emuná é função. Emuná é sempre fé atuante. Sempre. Sempre é fé atuante. Então, onde é que está a parte da humanidade? A parte da humanidade está em atender o chamado. Você atende o chamado do Espírito, se esvazia, vai para o deserto, faz um compromisso de núpcias com o Altíssimo. E o Altíssimo, Iror HaKodesh, o Espírito de Santidade, ele te dá emuná, que é sempre fé atuante, não para se salvar, mas porque você já foi salvo. O Altíssimo já cumpriu a lei em todos os seus pontos, para que baste a você atender o chamado de emuná. Quem atendeu o chamado para emuná tem uma fé atuante. Esse é o indicativo de que essa pessoa atendeu esse chamado. Nós temos então, o autor da lição segue nos 2 últimos parágrafos. Paulo compreendia essa natureza bilateral. Acabamos de explicar como é que funciona essa bilateralidade com os significados dos 5 primeiros livros da Bíblia. No caso, o significado dos livros da Torá. Da aliança de salvação, sabendo que seria executado em breve, apesar de que muitos de seus companheiros teriam abandonado. Então, Paulo fala a Timóteo, o autor da lição vai destacar aqui o seguinte: quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida chegou. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Desde agora me está guardada a coroa da justiça, que o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Por último, o autor da lição destaca, que o apóstolo Paulo disse também: estou pronto porque combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Fecha aspas. E o autor destaca: contudo, Paulo sempre foi muito claro ao afirmar que a salvação é somente pela graça, mediante a fé, não pelas obras da lei. E depois o último destaque é aqui: a coroa da justiça que eu esperava é a justiça de Jesus, que a fé, ou seja, que a emuná, reivindicou para si e ao qual se apegou até o fim de sua vida. E agora é com o Alexandre. Olá a todos, espero que estejam passando bem a semana, alguns com férias, outros sem férias. Eu estou de férias e estamos aproveitando um pouquinho a casa agora. Já passei pela casa do meu pai, já passamos pela casa do meu sogro, da minha sogra, e agora passei pela casa da minha avó também, e agora estamos aqui em casa novamente. Quero estender meu abraço a todos vocês e seguimos para o estudo da lição. Agora na lição de segunda-feira e depois lição de terça-feira. Continuamos estudando a lição Administradores Fiéis à Espera do Mestre. A gente está na primeira lição de 2023 e agora na segunda semana de 2023. A lição de segunda-feira, ela teve por referência principal o texto de Deuteronômio 28, 1 a 14. E tem por título Ouvir com Atenção. Ouvir com atenção é um chamado constante do livro de Deuteronômio. É interessante porque o autor da lição ele traz um pouquinho do contexto, né? O livro de Deuteronômio é um livro que traz o último apelo, o último discurso de Moisés, a mensagem que Moisés vai deixar para o povo antes de morrer e antes que o povo entre na Terra Prometida. É importante a gente lembrar que esse povo são os filhos daqueles que vinham da peregrinação de 40 anos no deserto. Então o povo morre no deserto e agora Moisés tem que recontar a história para os filhos daqueles que morreram no deserto, da geração que nasceu no deserto. Moisés tem que recontar a história, tem que reapresentar Deus e preparar essa geração para entrar na Terra Prometida, para entrar na Terra Prometida sem o Moisés. Moisés já sabia que os seus dias
se abreviavam e que não demoraria muito, ele iria morrer. Tanto é que no final de Deuteronômio, Moisés morre. A gente vai ter no livro de Deuteronômio, capítulo 28, versículo de 1 a 14, uma série de promessas. Só que são promessas, como o autor da lição disse, condicionais. Começa com se obedecer fielmente ao Senhor. Primeiro requisito, então, obedecer fielmente ao Senhor. E segundo requisito, seguir cuidadosamente os seus mandamentos. Então, obedecer ao Senhor e seguir os seus mandamentos. E aí vem uma série de promessas. Vou citar aqui algumas delas, olha só. O colocará muito acima das nações da terra. Você receberá bênçãos na cidade, receberá bênçãos no campo. Os filhos seriam abençoados, a colheita seria abençoada, o rebanho seria abençoado. A cesta e a amassadeira, quer dizer, o lugar onde se preparava bolo, onde se preparava pão, onde se transportava alimento. Os inimigos seriam derrotados. Os celeiros seriam cheios. É interessante porque em 2 vezes ao longo do texto vai dizer que tudo que vocês fizerem será abençoado. No versículo 10, muito legal. Todo povo, todos os outros povos verão que vocês pertencem ao Senhor. Vocês emprestarão aos outros povos, mas vocês não tomarão emprestado. Deus os colocará por cabeça, não por cauda. E por fim vem lembrando, não desviem do mandamento. Esse texto, ele é um texto, eu diria, um pouquinho mal utilizado hoje, ou muito mal utilizado. O pessoal da teologia da prosperidade ama esse texto. Senhor te colocou por cabeça e não por cauda, você vai ser rico, você vai estar sobre os altos da terra, sobre todos os outros da terra. Calma lá. Vamos entender primeiro que esse texto ele foi escrito para um povo num momento específico. Esse povo é o povo que vem do deserto. É o povo que é filho daqueles que olhavam para os cananeus, né, e diziam, eles são como gigantes e nós somos como gafanhotos diante deles. É um povo que precisava saber e receber de Deus a promessa e a certeza de que eles seriam abençoados, de que eles seriam grandes, de que aquele povo grande que eles tinham para conquistar iria cair diante deles. É essa promessa que está sendo estendida ao povo aqui. Outro aspecto muito importante, essa prosperidade aqui, ela não é uma promessa individual. Alexandre, você vai ficar rico. Alexandre, você vai ter muito sucesso. Não, essa promessa aqui é uma promessa feita ao povo. O povo vai obedecer a Deus. O povo vai ser bendito. Essa aqui é uma promessa para a nação israelita. Eu gostaria de destacar ainda que essa promessa ela tem um objetivo. O objetivo é fortalecer o povo, o objetivo é que o povo ocupe a região de Canaã, o objetivo é que o povo seja engrandecido. Mas mais do que isso, o objetivo é engrandecer o nome de Deus. O objetivo é que todas as outras nações olhem aquele povo, vejam como aquele povo é abençoado e vejam que aquele povo que é tão abençoado é um povo que obedece a Deus, que segue um Deus único e que guarda os seus mandamentos. Quer dizer, essa bênção ela tinha um propósito missionário. Essa bênção tinha um propósito, como diz no verso 10, de que todo o povo verá que vocês pertencem ao Senhor. Deus estava prometendo aqui para o povo de Israel uma série de bênçãos. Fartura, abundância, uma capacidade de multiplicar o povo, quer dizer, fertilidade do povo, crescimento vegetativo, né? A população iria crescer. Estava prometendo fartura material, mas estava prometendo, sobretudo, com o objetivo de que o povo de Israel fosse o baluarte de Deus, não apenas na região de Canaã, mas em todo o mundo. Quando a gente vai pegar esse texto e trazer simplesmente para aplicar na teologia da prosperidade hoje, muitas vezes de uma forma irresponsável, olha, obedece que Deus é obrigado a te dar, Deus é obrigado
Deus vai te dar a riqueza se você obedecer, se você... Calma lá. Essa riqueza ela tem um propósito aqui. Esse propósito não era o louvor do povo. Esse propósito não era simplesmente o conforto do povo. Esse propósito aqui era a exaltação do nome de Deus diante de todas as nações da terra. A gente pode avançar agora para a parte final, que termina lá no versículo 14, né, com a ideia de que não desvie do mandamento. Porque se você desviar, e aí vem a série de consequências negativas, né, das consequências da quebra do mandamento. O povo seria abençoado se seguisse o mandamento, mas perderia as bênçãos se afastasse do mandamento de Deus, se afastasse da vontade de Deus. Caminhamos agora para a lição de terça-feira. A lição de terça-feira tem por título Honre o Senhor. E a gente segue para o texto de Provérbios, capítulo 3, versículos de 1 a 10. E é legal porque o texto de Provérbios aqui, ele não diz diretamente à nação de Israel. O texto de Deuteronômio é um texto que é direcionado a todo o povo de Israel. O texto de Provérbios não. O texto de Provérbios é um texto que está muito no campo do aconselhamento, das palavras de sabedoria e que se referem ao indivíduo. E vamos lá também fazer o levantamento, né, dos principais pontos de Provérbios 3, de 1 a 10. Acho muito interessante quando já começa ali dizendo que esses mandamentos, ouça esses mandamentos, obedeça esses mandamentos, porque esses mandamentos prolongarão a sua vida e vão trazer prosperidade. Aqui a gente ressalta muitas vezes a ideia de prolongar a vida e ter prosperidade, prolongar a vida e ter prosperidade, e acaba esquecendo do mandamento. O texto começa falando do mandamento, quer dizer, essa lei é reta, é justa, é santa, é boa. Essa lei produz um resultado na vida de quem obedece essa lei. E isso é por causa e efeito, isso é por consequência. Se você quebra a lei de Deus, você caminha em caminhos que levam à degradação, que levam à degeneração. Aquilo que começa errado tende a dar errado. Se você vive de coisa errada, o resultado, a consequência dessa coisa errada, às vezes vem, e muito provavelmente vem. A probabilidade de dar ruim é muito grande. O texto de Provérbios diz: você quer ter uma vida longa? Obedeça os mandamentos de Deus. Obedecer os mandamentos de Deus vai te tirar de muita enrascada, vai te tirar da enrascada antes que a enrascada aconteça. Você quer prosperidade? Obedeça os mandamentos de Deus, você vai ter uma prosperidade sólida, você não vai crescer roubando os outros, você não vai crescer fazendo coisa errada, você vai crescer dentro das limitações da sua realidade, das suas possibilidades, mas você vai ter prosperidade. Confie no Senhor e não no seu próprio entendimento. Esse é um outro trecho um pouquinho mais adiante. Confiar no Senhor e não no seu próprio entendimento. É interessante porque a gente quer cumprir os mandamentos de Deus, quer que Deus nos dê aquilo que a gente quer, do jeito que a gente quer, quando a gente quer. E no final das contas, essa acaba sendo uma relação de barganha. E a gente está confiando no próprio entendimento nosso, achando que aquilo que a gente sabe, aquilo que a gente quer, aquilo que a gente conhece é o melhor para nós. Às vezes, não receber uma bênção material é o melhor para nós, porque Deus, em sua infinita sabedoria, no seu entendimento, no qual a gente deveria confiar, sabe o que vai ser nas nossas mãos aquele bem material, aquela riqueza, aquela determinada riqueza. A consequência sempre vem o pedido, né, a orientação nesse texto de Provérbios, depois vem uma consequência. Confie no Senhor e não no seu próprio entendimento. Qual que é a consequência? O Senhor vai endireitar as veredas. Vereda aqui pode ser a ideia de um caminho tortuoso, de um caminho sinuoso, que o Senhor deixa reto, que o Senhor deixa limpo, que o Senhor deixa livre. Enquanto a gente confia no nosso próprio entendimento, a gente está tateando, né? A gente está andando no escuro. A gente está caminhando num caminho que é enrolado. A vida fica enrolada. Quando a gente confia no Senhor, Ele endireita a vereda, Ele deixa a gente num caminho reto. A gente caminha com mais tranquilidade. Caminha sabendo que o pé está pisando num lugar firme, num lugar sólido.
Nos versículos 9 e 10 é interessante. Honre ao Senhor com os primeiros frutos. Ou seja, você recebeu o bem, você recebeu o resultado do seu trabalho, você fez a colheita, você recebeu o seu salário. A primeira parte, os primeiros frutos, eles pertencem ao Senhor. Devolva o dízimo, honre ao Senhor. Qual que é a consequência? Seu celeiro ficará sempre cheio. Deus vai completar aquilo que falta. Aquilo que a gente tem vai ser suficiente. É interessante porque existe uma diferença grande nesse texto de Provérbios e no texto de Deuteronômio. O texto de Deuteronômio, ele promete que o povo de Israel estaria acima das outras nações. O texto de Deuteronômio promete que o povo de Israel emprestaria, mas não tomaria emprestado. O texto de Deuteronômio estabelece uma hierarquia entre o povo de Israel e os outros povos. Mas o texto de Provérbios não estabelece. Vamos lembrar, Deuteronômio fala de povo, Provérbio aqui fala de indivíduo. O texto de Provérbios 3, 1 a 10 não fala que você vai ser mais rico que seu vizinho, não fala que você vai ter mais do que seu amigo, não fala que você vai chegar na igreja com um carrão novo, não fala que você vai ter um Rolex de $20.000 no pulso. O texto de Provérbios não estabelece uma hierarquia entre você e o seu próximo. Muitas vezes a gente quer ter para mostrar, a gente quer ter para competir, a gente quer ter porque nós, nessas relações mercantis da nossa sociedade capitalista, a gente transfere o valor das pessoas, a gente transfere o valor das posses, o valor das coisas para as pessoas e para o valor das pessoas. Então, na nossa visão mercadológica das relações sociais, existem pessoas que valem mais ou menos em função dos bens que têm. O texto de Deuteronômio não fala disso, de você ter mais status social, de você ser mais rico, de você ser mais poderoso. O texto de Deuteronômio fala assim, que vai endireitar as veredas, que você vai ter prosperidade e que seu celeiro vai estar cheio. A gente pode entender isso como Deus vai te dar aquilo que lhe é suficiente. Não vai te faltar. Você vai viver com conforto. Você vai viver bem. Essa promessa, ela é uma promessa que está no campo das relações individuais com Deus. Ah, mas quer dizer então que se eu obedecer à lei e caminhar no entendimento de Deus e seguir a palavra de Deus, necessariamente eu vou ser rico, né? É isso que o texto de Provérbios está falando? Ou necessariamente eu vou alcançar o conforto material? E aí, nessa compreensão, a teologia da prosperidade muitas vezes diz o seguinte, olha, se você não chegou, é porque você está fazendo alguma coisa errada. Porque Deus é fiel, Deus é justo, Deus é correto. Se você não chegou numa estabilidade, num conforto financeiro, é porque você tem algum pecado acariciado, é porque você não trabalhou o suficiente, é porque você come o pão da preguiça, é porque você não tem fé. E joga sempre na individualização e numa subjetivação, numa relação de culpa com o não sucesso financeiro, até na transformação da pobreza num pecado. E, gente, nós não podemos esquecer que nós vivemos numa sociedade capitalista, que nós vivemos numa relação de comércio, de mercantilização das coisas, que é totalmente diferente da realidade do texto de Provérbios. No texto de Provérbios nós estamos falando de sociedades de complexos templário-palacianos do Oriente Próximo. A gente está falando do século V, do século VI, do século VII a.C. É uma realidade agrícola, agropastoril, com poucas cidades. Vamos traduzir isso de uma forma mais simples ainda. O livro de Provérbios foi escrito num tempo em que você podia sair, achar um pedaço de chão, plantar, colher e não faltaria comida. O livro de Provérbios foi escrito num mundo em que o acesso à terra era muito simplificado. O livro de Provérbios foi escrito num mundo em que os padrões de consumo
e as ideias de riqueza eram muito diferentes de hoje. O que era riqueza em Provérbios? Era você ter uma família grande, cheia de filhos, ter condição de alimentar toda essa criançada, viver com um teto sobre a sua cabeça e ter segurança alimentar até a próxima colheita. É ter azeite guardado, é conseguir levar um sacrifício no templo. Isso é riqueza em Provérbios. Não é ter carros e carruagens e carro do ano, não é ter navios e navios de guerra, não é ter ouro e prata guardado, não é isso. Então eu não considero que seja uma interpretação feliz do texto de Provérbios a gente trazer ele para o hoje e ficar sonhando com riquezas numa sociedade capitalista, como faz a teologia da prosperidade. A promessa de Provérbios foi feita num mundo em que a desigualdade social era muito menor e que muito rico mesmo era só o rei Salomão. A gente tem que tomar cuidado para não cair na nossa ganância, para não trazer a nossa ganância pessoal, a nossa ambição pessoal para dentro do estudo da Bíblia. A gente aproximar-se da Bíblia sem entender que existe uma diferença de milênios, pelo menos 2, entre a nossa realidade e a realidade da Bíblia, que a ideia de riqueza que a gente tem hoje, que é uma riqueza baseada no consumo e no não trabalho. O que é para mim ser rico? Ser rico é você sobreviver tendo muita riqueza, tendo conforto, sem precisar trabalhar. Isso é ser rico. É sobreviver sem precisar trabalhar. A promessa de Provérbios não é essa, que você vai sobreviver sem precisar trabalhar, que você vai ter sem precisar trabalhar. Não é essa a promessa de Provérbios. Fazer essa aproximação do texto sem ter isso em mente é um anacronismo, é um risco que pode nos levar a algumas armadilhas interpretativas. Vou passar a bola agora para o Marcos André. Deixo meu abraço para todo mundo e a gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau, pessoal. Olá, você que acompanha o canal Entre Linhas. Chegamos à parte de quarta-feira e vamos dar continuidade ao estudo da lição com o tema O Pacto do Dízimo. Esse tema é um tema muito importante porque ainda hoje existe muita confusão a respeito do que significa o dízimo, qual o propósito para o qual o dízimo deve ser utilizado. E principalmente muitas pessoas pensam que o dízimo é um pacto apenas da antiga aliança, quando Deus pede para levar o dízimo para o templo e devolver aos levitas, e que não haveria hoje a necessidade de devolução, já que não temos mais um templo, que é chamado de a Casa do Tesouro, e não temos também uma tribo de Levi para receber esses dízimos. Então nós vamos tentar também esclarecer esses temas e ir um pouco além da lição. Aqui na linha da lição, o autor diz que há uma estreita conexão espiritual entre a prática do dízimo e o nosso relacionamento com Deus. Os israelitas viviam em um ciclo de obediência e prosperidade, depois desobediência e problemas, né? Então, por meio do profeta Malaquias, Deus propôs um contrato bilateral ao seu povo. O dízimo ele passou, a partir de Malaquias, pelo menos mais claramente a partir de Malaquias, a ser um contrato, a ser um pacto e não somente uma lei. Porque uma lei é quando Deus determina que se faça de uma forma e pronto. Deus diz, olha, façam dessa forma, é assim que eu quero e pronto. A partir do momento que Deus faz promessas de volta, passa a ser um pacto. Um pacto é quando duas partes têm obrigações a cumprir. E lá em Malaquias, Deus fala claramente, façam prova de mim, porque eu abrirei os celeiros do céu, abrirei as comportas do céu e derramarei bênção sobre vocês. Então Deus requer a devolução fiel do dízimo e Deus, então, como proposta de volta, ele diz, façam prova de mim, que eu vou devolver para vocês ricas bênçãos e encher os celeiros de vocês. O que nós precisamos saber a respeito disso? O que significa dentro daquela cultura que era especialmente agrícola, pecuária e agrícola, o que significa Deus dizer que abriria as comportas do céu? Deus iria abrir as comportas do céu no significado de que iria chover sobre a terra, de que ele iria
tornar a terra produtiva. E isso também faz parte da aliança. A aliança, ou o pacto que é feito aqui, ele é um pacto também bilateral nesse sentido. Porque se Deus derrama chuva sobre a terra, mas o ser humano não planta, o ser humano não cultiva a terra ela vai produzir mato, vai produzir coisas que não são exatamente alimento, não são exatamente coisas que encheriam o celeiro, né? Então, existe aqui dentro desse pacto de Deus uma obrigação do ser humano também em trabalhar. Então, quando pensamos nas prosperidades que Deus promete, advindas da fidelidade do dízimo, nós podemos ser tentados a pensar que essa prosperidade ela viria apenas pelo fato de que nós receberíamos bênçãos e não precisaríamos trabalhar ou coisa assim, mas não. As bênçãos de Deus, elas estão relacionadas também com o nosso trabalho, com o nosso esforço, com o suor do nosso rosto. Afinal, Deus prometeu que nos daria bênçãos, mas vindas do suor do nosso rosto também, né? Então, ele diz aqui, né, que ele nos dá bênçãos e, em troca, espera que lhe devolvamos nossos dízimos. Então, é importante lembrar que o dízimo é sempre uma devolução, porque Deus requer que a gente dê daquilo que já recebeu. Então, é uma devolução a Deus. Então, não tem essa história de fazer um investimento no banco do céu. Essa história de que você vai levar o dízimo, vai oferecer um dízimo de fé para que Deus te dê. Não, nós estamos devolvendo daquilo que Deus nos dá. E Ele promete fidelidade também da parte dEle, nos suprindo, né, nos momentos que nós estivermos fiéis a Ele também. Então, Ele pede para seus agentes humanos serem fiéis ao pacto que fez com eles. Os filhos de Israel trouxeram, aqui tem um texto de 2 Crônicas 31, né, que diz que os filhos de Israel trouxeram em abundância as primícias do cereal, do vinho, do azeite, do mel, de todo o produto do campo. Trouxeram em abundância os dízimos de tudo. Então, tudo que eles recebiam, eles traziam. Esse é um momento muito especial, né, da história de Israel, na época do rei Ezequias, quando houve uma reforma espiritual e o povo passou a ser fiel em todas as coisas e também nos dízimos, já que o dízimo também faz parte do pacto. Os dízimos, eles são utilizados na Bíblia unicamente para uma função, para a manutenção daqueles que vivem exclusivamente para o serviço do santuário. Lá em Números, no capítulo 18, verso 1 a 8, nós encontramos ali Deus dizendo, olha, eu separei os levitas para eles trabalharem exclusivamente no trabalho do santuário, e eu serei a herança deles, ou seja, tudo que vocês me devolverem em forma de dízimo, eu darei a eles. Então, a primeira coisa que nós precisamos observar aqui é o fato de que Deus ofereceu os dízimos para o sustento daqueles que trabalhavam exclusivamente no trabalho do santuário. Isso é muito claro no texto. Se você quiser abrir Números do capítulo 18 e ler, Deus deixa muito claro, eles não têm fonte de renda, eles não têm trabalho, eles não têm funções normais como os demais, então eles precisam de uma fonte de sustento. Isso é algo que precisa estar na nossa mente. Então o dízimo ele não serve para fazer obra na igreja, ele não serve para pintura, para reforma. Nós não podemos direcionar o dízimo, por exemplo, para uma obra social. Não é essa a função do dízimo. O dízimo ele deve ser devolvido e aplicado unicamente naqueles que trabalham exclusivamente na obra do Senhor. Mas se Deus deu a ordem de que o dízimo deveria ser utilizado apenas para a alimentação dos levitas, como nós fazemos hoje que não existe mais levita? Nós devemos entender que o dízimo ele não foi dado aos levitas, mas ele era dado aos sacerdotes, aqueles que operavam na casa do Senhor. Por exemplo, Abraão, Jacó dizimaram antes mesmo de existir a tribo de Levi, antes mesmo de Levi nascer. Então, Abraão ele dizimou a Melquisedeque, por exemplo, quando não existia ainda a tribo de Levi.
Então, esse é um paradigma que nós precisamos quebrar, uma ideia, um preconceito que nós temos, né, uma ideia pré-estabelecida que nós temos de que o dízimo é para levitas. Não, o dízimo é para sacerdote. E o livro de Pedro, né, a carta de Pedro, em 1 Pedro, no capítulo 2, verso 9, diz que todos nós hoje somos sacerdotes, ou seja, todos nós somos chamados por Deus ao sacerdócio. E como que nós sabemos, então, quem tem direito a alimentar-se do dízimo, a viver do dízimo? Paulo esclarece isso na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 9, quando ele diz ali que nós devemos nos alimentar do dízimo se nós vivemos e trabalhamos na obra do Senhor. Ele cita a lei no Antigo Testamento, né, das pessoas que viviam, que trabalhavam no templo e se serviam daquilo que era oferecido no templo, e em seguida ele diz que isso acontece exatamente para que aquelas pessoas tivessem como manutenção. E ele diz então que da mesma forma hoje quem prega o evangelho, quem vive exclusivamente da pregação do evangelho, deve se alimentar dessa forma. Então você pode ler em 1 Coríntios, no capítulo 9, dos versos 12, os versos 12 e 13, pode ler até todo o capítulo 9, que ele fala largamente sobre isso, né? Para que você possa compreender mais tranquilamente. Então hoje nós temos a mesma obrigação de devolver os dízimos, e a igreja da mesma forma tem a obrigação de utilizar o dízimo apenas para pastores, para missionários que trabalham exclusivamente para essa função, exclusivamente no trabalho do templo, por assim dizer. Nós somos sacerdotes também, mas temos os nossos ganhos, temos os nossos trabalhos, né, e podemos viver então dos nossos próprios recursos, contribuindo com parte do nosso tempo e também com parte das nossas rendas para o avanço do Evangelho. Na parte de quinta-feira nós temos ali o título Busquem em primeiro lugar o reino de Deus. Então Mateus, no capítulo 12, fala que grande multidão tinha prazer em ouvir as pregações de Jesus, né? E a maioria das pessoas que seguiam e ouviam Jesus eram pessoas comuns como nós, não sacerdotes ou pessoas muito letradas na Bíblia, né? Então eles eram pessoas normais, né? Foram elas que se alimentaram e ouviram o Sermão do Monte. Jesus basicamente lhes disse: eu sei que vocês estão preocupados em sustentar a família de vocês. O Sermão do Monte, especialmente, né, na parte lá de Mateus capítulo 6, a partir do verso 25 até o verso 34, né, ele fala exatamente sobre isso. Eu sei que vocês têm preocupações com o alimento, com o que vestir, com o que comer, mas ele diz: vocês não devem se preocupar com essas coisas, porque os gentios é que se preocupam com essas coisas, porque Deus, ele supre os seus nessas suas necessidades. Então ali Jesus Cristo prometeu o suprimento de água, alimento e vestimentas aos que o buscarem em primeiro lugar. Então quem busca Deus em primeiro lugar, quem busca fazer a vontade de Deus em primeiro lugar, ele tem essa promessa de prosperidade. Qual é a promessa de prosperidade? Alimento, roupa e água, né? Então é isso que Deus promete. Nunca viu o justo desamparado, nem mendigando o pão, né? Então muitas das promessas de Deus têm elementos de uma aliança bilateral. Precisamos também cumprir a nossa parte. Aqui o autor cita alguns textos, Isaías 26, verso 3, que diz que Deus conserva a paz daqueles que têm propósito firme e confiança no Senhor. Então, se nós temos confiança no Senhor, vamos estar em paz, independente das circunstâncias ao nosso redor, né? Em 1 João, no capítulo 1, verso 9, também uma aliança bilateral, né? Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Mas quando? Quando nós nos arrependemos, né? Quando nós nos arrependemos do nosso pecado. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. Então é uma dupla ação. Nós confessamos os nossos pecados, nós nos arrependemos dos nossos pecados e ele, fiel e justamente, nos perdoa. Em 2 Crônicas, no capítulo 7, 14, nós encontramos também ali muitos sis, né? Ele diz ali: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se arrepender, se voltar dos seus caminhos maus, então eu
me voltarei para eles, né? Então cumpre ali as suas promessas também. Então todas essas promessas de Deus são promessas que têm aspectos bilaterais, ou seja, nós agimos e Deus age também em resposta. Em outros momentos, né, Deus age para que nós ofereçamos a resposta, como por exemplo na cruz, quando ele morre, né, e espera de nós uma resposta de amor. Então, embora Deus seja soberano e seja o nosso Criador e sustentador, ainda que a salvação seja um dom da graça imerecido de nossa parte, temos um papel a desempenhar no drama do grande conflito. Devemos escolher seguir a orientação do Espírito Santo e obedecer a Deus que nos chama e o que Deus nos chama a fazer. Embora o Senhor nos ofereça bênçãos e vida, podemos escolher maldição e morte. Por isso que ele faz um apelo, né? Um apelo ali forte, dizendo: escolham a vida, escolham, pois, a vida. Deuteronômio 30, verso 19. Muitas pessoas podem pensar que colocar a Deus em primeiro lugar é oferecer o primeiro. Por exemplo, eu recebo, a primeira coisa que eu faço antes de pagar minhas contas é ir lá e devolver o dízimo e as minhas ofertas. É quando eu me levanto, antes de conversar com a minha esposa ou com o filho ou com qualquer pessoa, eu oro a Deus. Isso é colocar Deus em primeiro lugar. Isso tem aspectos de colocar a Deus em primeiro lugar. Mas o que Deus espera de nós, na verdade, em colocá-lo em primeiro lugar, é que a gente coloque ele em primeiro lugar em todas as coisas, porque Deus requer de nós não apenas 10% da nossa renda, não apenas uma fração do nosso tempo, não apenas um pouco da nossa atenção, mas colocá-lo em primeiro lugar em todos os aspectos do nosso dia, nós nos voltarmos para ele. Então, tudo que eu vou fazer, por exemplo, que eu entro no supermercado, eu coloco a Deus em primeiro lugar na hora de fazer as minhas compras. Antes de tomar uma decisão financeira, eu coloco a Deus em primeiro lugar. Antes de eu tomar uma decisão na minha família, de mudar de cidade, de mudar de emprego, eu coloco a Deus em primeiro lugar. Será que isso vai favorecer a pregação do Evangelho? Isso é colocar Deus em primeiro lugar, porque Deus não requer de nós apenas 10%, apenas 1/7 do nosso tempo, como aí o sábado, né? Ou parte do nosso dia. Deus requer tudo, ele quer tudo de nós, ele quer uma entrega completa, e essa entrega completa requer de nós também uma resposta completa em todos os aspectos da nossa vida, tanto no que nós devolvemos a Deus, quanto naquilo que fica sob nosso cuidado para a administração fiel. Na parte de sexta-feira nós temos aqui aquelas perguntas, quando nós lemos assim: se todos fossem fiéis nos dízimos e nas ofertas, a igreja teria dinheiro suficiente para difundir a mensagem. Você tem contribuído para o cumprimento dessa missão? Muitos poderiam dizer: sim, eu tenho devolvido os meus dízimos, as minhas ofertas, o dízimo para a manutenção do ministério, as ofertas para a manutenção dos templos, das rádios e de outros aspectos. Mas será que você tem contribuído também com os seus talentos? Será que você se empenha em dar estudo bíblico, em compartilhar aquilo que você sabe com outras pessoas? Isso é importante também. É importante você conhecer a respeito disso, né, das suas obrigações, não só financeiras, mas das suas obrigações também nos seus dons, nos seus talentos, no bom testemunho que você dá na comunidade. Então, a pergunta aqui poderia ser muito mais ampla, né? Você tem contribuído com seus dons, com seus talentos, com seus bens, né, para a pregação do Evangelho? A pergunta número 2 diz assim: nossas escolhas e nossas obras são importantes em nosso relacionamento com Deus. Como manter diante de nós a questão das obras e da obediência, incluindo a devolução do dízimo e a mordomia cristã, sem cair no legalismo? O que é cair no legalismo? É quando eu começo a comparar minha vida e comparar minha fidelidade com a fidelidade de outras pessoas. Eu posso ficar dizendo assim: eu devolvo o dízimo, o outro não devolve, então eu sou mais fiel e mais bondoso. Mas quando nós comparamos a nossa fidelidade não com o outro, e nivelando por baixo, portanto, né, nivelando no nível humano, eu posso comparar minha fidelidade com a Bíblia. Então, se eu devolvo o dízimo, em que eu ainda preciso melhorar na minha devoção pessoal? O que eu ainda preciso melhorar
no trato com o meu irmão, já que o amor também é um mandamento. O que eu preciso melhorar na aplicação dos meus bens, dos meus dons e dos meus talentos para o avanço do Evangelho. Então, quando nós comparamos a nossa vida não com o próximo, mas com Deus, não, com aquilo que a Bíblia requer de nós e com nós mesmos, né? O que eu ainda posso melhorar, quanto que eu já melhorei, quanto que eu ainda preciso caminhar para estar atendendo o padrão divino. Isso, então, não vai ser um pensamento legalista. Pelo contrário, se nós começamos a nos achar melhor do que os outros e achar que merecemos mais a salvação por causa daquilo que fazemos, então somos legalistas e corremos o risco de estar inclusos entre aqueles lá de Mateus 7, que quando Jesus Cristo se apresenta, eles dizem: em teu nome profetizamos, em teu nome devolvemos dízimos, em teu nome guardamos o sábado, em teu nome fomos à igreja. E Jesus Cristo diz: eu nunca conheci vocês. Né? Pergunta número 3 diz assim: tempos difíceis podem chegar, tempos difíceis podem chegar, mesmo quando somos fiéis. Como lidar com as situações e como evitar o desânimo diante delas, diante dessas situações ruins? A promessa de Deus de prosperidade não é exatamente a promessa de que nós sempre teríamos alimento, sempre teríamos roupa para vestir, sempre teríamos o que beber. Não significa que isso está realmente nas nossas mãos. Às vezes Deus permite uma falta na nossa mão, mas o nosso irmão tem para nos suprir. Então, por isso que os mandamentos eles precisam estar relacionados com o amor. Né? Nós temos bens, mas os bens não são para o nosso conforto pessoal, são para suprir aquelas pessoas que estão ao nosso redor. Então, muitas vezes, sim, vai faltar para um, mas sobrar para outro, para que todos possam ser supridos. O que nós precisamos, como mordomos e servos fiéis do Senhor, é entender que Deus coloca a mais nas mãos de um para que outros possam ser supridos. Então, a nossa fidelidade não significa que vamos estar sempre bem empregados, não significa que sempre a nossa renda vai ser suficiente para cobrir as despesas, não significa que sempre vamos ter o que necessitamos para viver. Às vezes, os nossos recursos estão na mão do nosso irmão e aí Deus precisa tocar no coração daquela pessoa e a pessoa precisa responder da mesma forma. E também precisamos lembrar disso, né, que quando algo nos sobra é porque Deus está colocando alguém na nossa vida com necessidade para que possamos suprir as necessidades. Então, que toda essa aliança de amor que foi feita, né, conosco, quando Deus ofereceu o seu próprio Filho para suprir as nossas necessidades, possa estar sempre na nossa mente para que possamos nos lembrar das necessidades do nosso próximo também. Termino aqui essa participação, mas quero terminar com uma oração para encerrarmos o estudo dessa lição. Vamos orar? Santo e bom Deus, aqui estamos nós mais uma vez na Tua presença e te pedimos, Senhor, pela Tua graça e pela Tua bondade, que o Senhor nos ajude a sermos bons administradores dos dons que o Senhor nos deu no pacto e na aliança que o Senhor fez conosco. Nós te pedimos pela Tua graça, Senhor, que o Senhor reforce a cada dia a necessidade que nós temos de amar o nosso próximo, para sabermos que tudo aquilo que o Senhor nos dá é para que possamos suprir também as necessidades dos menos favorecidos. Te pedimos, Senhor, que com a prática do amor possamos conhecer mais a respeito do Senhor, que precisou entregar o seu próprio Filho por amor para suprir as nossas necessidades. Nós te pedimos, Senhor, que nesse momento o Senhor visite com a Tua mão poderosa cada lar, suprindo tudo que há falta. Se há falta de amor, que o Senhor leve o seu amor, a sua paz. Se há falta de bens e daquilo que comer, que beber, o que vestir, que o irmão seja tocado para suprir também essas necessidades. E principalmente, Senhor, que o Senhor nos supra com a nossa maior necessidade, que é a necessidade do perdão e da salvação. Que em cada lar possamos ter a Tua presença nos suprindo de todas essas necessidades, mas principalmente da salvação em Cristo Jesus. Te pedimos isso em nome do nosso Salvador. Amém. Obrigado, amigos, e até a semana que vem com mais um estudo da Palavra de Deus e com mais um crescimento espiritual para que possamos a cada dia estar mais próximos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um abraço e até mais.
Valeu, Marcos, valeu aí pela sua oração, pelas suas perguntas para a discussão, valeu também pela ponta da linha, valeu Alexandre, o Ricardo, todo mundo aí pontualmente, que bom. E valeu a você, né, que nos acompanhou até aqui, #fui até a despedida do Lúcio aqui, pessoal. Então, nos vemos agora, pessoal, na próxima lição, já na terceira lição, onde nós vamos estudar o Pacto do Dízimo, pessoal. Então, nos vemos lá, se cuidem, tenham todos aí um bom início de 2023, vamos seguindo na fé, em nome de Jesus. Falou, tchau, tchau, pessoal, até lá.